Oi, gente, boa noite. Olha eu aqui novamente para fazer mais um vídeo e agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu e ler uma palavra para a nossa meditação, né? Então eu vou ler aqui em 2 Crônica 7:14, que vai dizer: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. Diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvireis dos céus e perdoareis os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar, porque agora escolherei a santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Tá vendo, gente? Que palavra, né? Uma palavra de conserto, né? É uma palavra de humilhação que o Senhor está falando aqui, né? Uma palavra que ele falou para Salomão, né? Sobre o conserto, né? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que ele fala para Salomão duas vezes. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz uma promessa, tá vendo? Aqui é uma promessa que Deus está fazendo para conosco, né? Se o seu povo que chama pelo nome dele se humilhar, orar, buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, então ele o virás do céu e perdoarás os seus pecados e sarará a sua terra, tá vendo? Então ele está falando aqui sobre pecado, né? Sobre nós arrepender dos nossos pecados, buscar o Senhor em oração, em humilhação. Você vê que Ezequias, o rei Ezequias, quando se humilhou ali, né, diante da presença do Senhor, o rei Ezequias era um homem, um rei, que fazia a vontade de Deus, que Deus abençoava. E diante dos olhos de Deus, ele não perdia uma guerra, porque o Senhor estava com ele a todo tempo ali, guerreando juntamente com ele, né? E quando ele ia numa peleja, ele não perdia, porque Deus, né, estava ali presente. Então chegou um momento que o rei Ezequias entristeceu o coração de Deus, né? E ali Deus se irou com ele e mandou Isaías ir a ele, dizer para ele que ele morreria e não viveria, né? Então, quando Isaías foi até ao rei Zedequias, ele falou para ele que Deus tinha se irado com ele pelos seus pecados, né? Que ele cometeu diante de Deus. E ali ele falou para ele que ele morreria e não viveria. Mas no momento que o rei ouviu ali o que Isaías falou, ele se humilhou a Deus, chorou nos pés do Senhor, se humilhando. Eu creio que ele já estava enfermo, porque ele estava deitado quando ele se humilhou diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor, né? Para que o Senhor se lembrasse dele, quando ele servia ao Senhor com sinceridade, com santidade, né? E ali aquela humilhação foi tremendamente de coração, porque Deus se alegrou da oração daquele rei. E aí Deus falou para Isaías novamente ir até a ele, que tinha ouvido a oração dele e tinha acrescentado mais 15 anos de vida. Então, a partir do momento que a pessoa se humilha a Deus, né, busca a face do Senhor com sinceridade
e pede a misericórdia do Senhor, o Senhor está pronto para nos perdoar, né? Mas Ele quer ver sinceridade e humilhação diante da presença dEle. Porque aqui Ele fala que se o povo dEle chama pelo nome dEle, orar, buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então Ele está pronto para nos perdoar, né? A partir do momento que nós se humilha com sinceridade, pede perdão a Ele, né? Busca Ele de todo o coração, Ele está pronto para nos perdoar, né? Então é uma palavra de conserto, é uma palavra de humilhação que Deus está mandando nós, né? Se humilhar, né? Se converter dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos e buscar a face dEle, a presença dEle na oração, na humilhação. Então não sei como é que está a tua vida na presença de Deus, né? Mas essa palavra vai falar conosco, né? Não importa o tamanho do teu pecado, né? Mas a partir do momento que você se humilha diante de Deus e pede perdão com sinceridade, Deus está pronto para te ouvir e te perdoar. Então que essa palavra fique guardada no seu coração e que você medite nela e pede o perdão do Senhor, a misericórdia de Deus, porque Ele está pronto para te perdoar, né? Em Ezequiel, se eu não me engano, 3, fala, quando ele manda Ezequiel comer do rolo daquele livro, né? E ficar de pé na presença do Senhor. E Ezequiel faz o que Deus manda, né? E vai, come do rolo daquele livro, se coloca de pé na presença de Deus. E Deus fala com ele, para ele falar para aquela cidade, para aquela nação rebelde em Israel, né? Para que eles venham a se converter dos seus maus caminhos, né? E ele ainda diz assim para Ezequiel, para que Ezequiel não seja rebelde, como a casa rebelde, né? O que ele disser para ele, que ele viesse dizer para aquele povo, aquela nação, para aquele povo se arrepender, né? E ele fala ainda, em Ezequiel 3, que se Ezequiel não falar para aquela nação dos seus pecados, para que aquele povo venha se converter dos seus pecados, e aquela nação continuar e morrer no seu pecado, o sangue daquele povo, ele ia querer da mão de Ezequiel. E ele fala também, nem só para aquele povo rebelde, como aqueles também que se rebeliaram contra Deus, que estavam na presença de Deus, e se rebeliaram contra Deus. E ali Deus usa também Ezequiel para falar para aquele povo, né? Para que Ezequiel diga para eles se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, né? Porque a ira do Senhor acendeu sobre aquele povo, né? Deus não estava contente de ouvir, de ver aquela nação da forma que estava, nos seus pecados, né? E ali Ezequiel foi e fez o que Deus mandou, né? Então, quando Deus usa uma pessoa para falar conosco, é porque Deus tem amor à tua alma, à tua vida, e Deus não quer que você se perca, mas que Deus venha lhe libertar, lhe transformar e fazer você uma nova criatura em Cristo, né? Para que você venha ter a salvação eterna, né? Porque no céu não entra de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? No céu, a Bíblia diz, só entra lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Então, tem muita gente aí, né, de qualquer jeito, achando que o céu vai entrar bagagem. Mas o céu é santo, Jesus é santo, Deus é santo, e lá não existe pecado, né? Então, que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, se humilhar, buscar a presença de Deus enquanto há tempo, porque a porta da graça vai se fechar, né? O circo está se fechando, o tempo está ao fim, Jesus está voltando, é muita coisa acontecendo, né? Muita destruição, né? E a gente está vendo aí cada dia mais as coisas acontecendo no mundo, de arrepiar, né? Porque o povo perdeu o temor, perdeu o respeito pelos